A internet é muito simples. Ou você morre cancelado, ou vive o suficiente para se tornar resiliente. Vitória de Felice Moraes, a VTube, conseguiu fazer os dois. Ela começou no YouTube bem jovem, sendo uma das primeiras da era de ouro das webséries e vlogs sobre a adolescência. Sua carreira foi sempre dos extremos. Ela já foi cancelada no passado, como no famoso caso do gato em 2016. Sim, ela fez isso, mas desenvolveu uma resiliência de que o caos engaja tanto quanto o amor. E começou a transformar as crises em pura audiência. No BBB 21, ela ganhou a fama de jogadora fria e estrategista, saindo com uma das maiores rejeições da história do BBB. Se eu não me engano, ela só perdeu pro Nego Di em questão de rejeição, mas ela aproveitou o máximo disso para ser uma das maiores vendedoras de marketing do Brasil. E olha só, ela criou um caminho que parecia ser uma carreira protegida de qualquer erro, uma fortaleza digital que peitava tudo, até que ela resolveu jogar com a realidade de quem tava limpando seu chão. Em 2022 aparece esse cara aqui, Eliezer, ex-BBB. Então a vida privada da Vitória vira uma empresa de mídia. Juntos eles transformaram a gestação, o nascimento dos filhos e a rotina doméstica em uma mídia consumida por milhões de pessoas. O casal mandava muito bem nesse nicho de maternidade e paternidade com níveis altíssimos de faturamento, transformando a mansão da família num estúdio de gravação 24 horas por dia. Cada sorriso, cada choro do bebê, cada centímetro daquela casa foi monetizado. Mas o algoritmo é um monstro insaciável que tá sempre com fome. Ele sempre exige o próximo formato, ele sempre pede mais intimidade, que acaba criando essa necessidade de alimentar cada vez mais a máquina de conteúdos. Só que isso começou a cobrar um preço muito caro. O reality com os empregados não apareceu assim do nada. Isso é resultado dessa nossa busca obsessiva por dopamina digital e a busca dos influenciadores por diversos tipos de monetização. Veja que quando ela normaliza essa exposição total da própria vida, a linha que separa o entretenimento básico da venda da dignidade de outras pessoas tá meio que não existindo mais. Já que ela sempre teve esse hábito de produzir webséries e criar dinâmicas na internet, acabou tendo uma ideia que dentro da bolha de privilégios que ela tem, parecia genial. Colocar seus próprios empregados para competir entre si dentro da mansão. Nascia ali o show As Patroas, também apelidado de Desafio do CLT. Quando foi perguntada por alguns de seus seguidores se as gravações ali não atrapalhariam o trabalho na casa, ela respondeu dizendo: claro que vai, gente, mas nem tudo na vida é trabalho. Elas também têm que aproveitar uma oportunidade dessa. O programa reúne 11 funcionários da residência do casal, incluindo babás, motoristas, cozinheira, lavadeira, governanta. A premissa parece algo muito generoso e de entretenimento familiar. O grande vencedor ganharia 20 mil reais, mas tudo que acumulasse nas provas individuais. O segundo lugar ficaria com o que ganhasse nas dinâmicas menores e o terceiro colocado ganharia uma moto zerada. Mas há algo muito maior por trás dessa gincana. Há um abismo social muito incômodo para quem assiste de fora. Qual é o limite ético de transformar a necessidade financeira real dos seus funcionários em lucro para o seu canal? Nesse reality, a falta de noção foi ainda mais longe. Além dos prêmios principais, dinheiros e bens, os vencedores das dinâmicas semanais podiam ganhar regalias secundárias que chamaram a atenção do público. Os funcionários competiam pelo direito de receber sessões de massagem profissional, jantares especiais ou, vejam só, o privilégio trabalhista de entrar 1 hora mais tarde no expediente de trabalho durante uma semana inteira. Foi nesse momento que a crítica começou a aparecer de forma mais nítida. Concessões e flexibilidades que deveriam fazer parte de uma gestão humanizada, saudável e principalmente privada foram completamente transformadas em um espetáculo, em moedas de troca de uma gincana pública voltada especificamente para gerar cliques e visualizações. Eu tenho uma missão. Então, Dai, a partir de agora você precisa usar a palavra esdrúxulo. Esdrúxulo? Isso, pelo menos uma vez. O que significa? Porque como é que eu vou usar uma palavra se eu não sei o significado? As pessoas vão desconfiar. Nem eu sei. Não, pesquisa o que é. A Débora falou que a Vilma tinha reação de ficar vermelha. Vermelha conta. Não sei. Sabe, tipo, esdrúxula, sabe? Ela fica, tipo, vermelha.
Quem tá na internet sabe que o algoritmo não aceita calmaria, ele exige o clímax, e o momento em que a situação definitivamente cruzou a linha foi quando a produção criou uma prova onde a equipe de funcionários precisava caçar, em ritmo de gincana desesperada, 1000 moedas que foram escondidas por todos os cômodos da mansão e pelas áreas do jardim. A dinâmica exigia agilidade e pressa dos participantes, mas para gerar o choque real de quem tá assistindo, a equipe de produção do casal decidiu ir muito além da criatividade. Eles decidiram testar o estômago, o limite e a sujeição daqueles trabalhadores, escondendo o dinheiro em locais absolutamente degradantes, dentro de lixeiras cheias de papel higiênico usado e até mesmo no fundo de vasos sanitários. Mas para mim o pior mesmo foi na parte que o motorista da família entra num dos banheiros da casa e a câmera foca nele e nas moedas que estavam flutuando no vaso e enfiadas no lixo de papel usado. Dá pra ver que ele tava desconfortável e humilhado com a situação. Ele enfia a mão, retira as moedas e solta uma frase que deixa a gente muito mal. Misericórdia, dentro do vaso, pelo amor de Deus. Não sei quem vai limpar depois. Os donos do programa realmente acharam que era uma brincadeira difícil, mas divertida. Só que quem assistiu viu isso como a mais pura expressão de humilhação. As redes sociais bombaram sobre o assunto. Teve internautas, ativistas sociais e figuras públicas repudiando a postura do casal. E ainda tem o termo desafio do CLT. Sério, isso é muito estranho. Pra mim soa quase como uma crueldade, sei lá. Todo mundo viu que esse tipo de vídeo só explora a parte vulnerável social e econômica dos empregados. Imagina, sua vida já tá difícil, você tem que acordar cedo pra trabalhar, cuidar do bebê dos outros, lavar, passar, tudo isso porque a sua vida foi mais difícil, mas se já não bastasse, você é coagido a participar de um reality de gincana, porque caso você não aceite, talvez o seu emprego esteja por um triz. A internet já perdoou e esqueceu tanta coisa da VTube, mas dessa vez ela tá fazendo conteúdo com o trabalhador. E antes que alguém venha defender, falando que, mas pro trabalhador é bom, ele quer, é como eu disse antes, você é implicitamente coagido a participar, senão o jacaré te abraça. E nessa primeira onda de cancelamento, a defesa deles foi a negação e a tentativa de tratar o caso com certo desdém. Ela chegou a responder os comentários críticos, minimizando a humilhação sanitária com risos, tratando a dinâmica como um simples obstáculo difícil do jogo. Em seguida, o Eliezer foi nas redes sociais para falar sobre o programa, com a argumentação óbvia que seria dizer que ninguém ali tinha sido coagido ou obrigado a participar e que as funcionárias estavam muito felizes, inclusive faturando e ganhando novos seguidores em suas próprias contas pessoais, com toda essa exposição do reality. Agora você que acha tudo isso muito bacana, eu te pergunto, esses seguidores vão valer de algo para esses funcionários? Eles vão ser produtores independentes, sair da casa que eles trabalham, seguir a vida e crescer na carreira? Então entra um novo player no game, o Estado. E a brincadeira da internet virou um caso de polícia trabalhista. Tanta repercussão negativa e das evidências que a gente vê nos vídeos, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo interveio de forma oficial, instaurando um inquérito para investigar as possíveis irregularidades trabalhistas e condutas abusivas no ambiente doméstico do casal, sob a premissa de que a humilhação não é entretenimento. O TST reforçou que o respeito é um dever inegociável em qualquer ambiente de trabalho, destacando que expor funcionários subordinados a situações vexatórias e degradantes configura assédio moral. Bom, analisando esse caso, a gente tem algumas observações sobre esses dois lados das leis trabalhistas no Brasil. As próprias funcionárias e vítimas da exposição foram a público gravar vídeos para defender os patrões. Elas falaram que são muito bem tratadas na mansão, que trabalham felizes e criticaram os internautas por cancelarem o reality, alegando que a internet estava tirando delas a única oportunidade real que tinham de ganhar prêmios altos e mudar de vida. Esse episódio mostra as veias do emprego doméstico no Brasil, uma estrutura onde a linha entre o profissionalismo e a ilusão afetiva de ser da família é historicamente borrada, em que o trabalhador muitas vezes se vê na condição psicológica e financeira de defender a própria exposição degradante para garantir sua subsistência e a chance de recompensa financeira. Nessa queda de reputação, do desgaste de imagem com as marcas parceiras e do tamanho do risco jurídico e financeiro que pode rolar, o casal teve que puxar o plug da tomada. Sem falar muita coisa, VTube e Eliezer apagaram todos os vídeos do reality show nas suas redes sociais e pararam o projeto de forma definitiva. O reality sumiu. Vão ficar doente, hein? Amanhã vocês têm que trabalhar. Passaram 10 minutos procurando 1000 moedas do lago. Vocês não estão exaustas, não? Vocês acharam isso normal? Vocês enfiaram até a mão no vaso para procurar moeda. Isso que é dar essa vida pelo trabalho. É ou não é? E vocês que estão assistindo, gente, vocês acharam isso tranquilo? Normal? Vocês não notaram nenhuma similaridade como elas estão se sentindo com quem trabalha 6 dias e folga somente 1? Vocês não acharam nem um pouco
esdrúxulo a forma com a qual elas pegaram no vaso sanitário, pegaram no lixo com papel higiênico. Milhões de pessoas estão se sentindo assim, exaustos, doentes, que não tem tempo pra nada. A gente espera que tenha conseguido chamar a sua atenção pra situação esdrúxula que a gente vive hoje no Brasil, dentro e fora da internet, né? Não. Peraí, eles fizeram o episódio 2 e dobraram a aposta. O episódio começa com eles falando que a vida do trabalhador brasileiro é muito pior e que ali elas tinham oportunidade e que aquilo, por mais que não fosse normal, era muito bom. Sério, a intro é realmente muito boa, no sentido mais irônico da palavra. Um escândalo desse tamanho atrapalha o engajamento e também o bolso. Geralmente, essas grandes empresas que divulgam nesses programas têm cláusulas contratuais bem rígidas de compliance e preservação de imagem. E quando você tem o Ministério Público e o Tribunal Superior do Trabalho olhando pra você com alegações de conduta abusivas, meio que pega mal com esses patrocinadores. Então a gente tá falando de milhões em campanhas que vão ter que esperar. Contratos de longo prazo que serão revisados e aos poucos a publicidade vai se distanciando. Você tem as visualizações subindo, obviamente pela polêmica causada, mas o valor do mercado cai, o que prova que tudo isso foi um problemão pra ela. Quando a vida inteira da família vira um estúdio aberto de televisão, há uma dependência psicológica perigosa em relação a isso. Para manter o público engajado, as atualizações precisam ser cada vez mais íntimas, as revelações mais bombásticas e as gincanas mais extremas. O desafio do CLT foi o resultado dessa obsessão pela retenção do espectador. O problema real é que o casal colocou o número de visualizações acima do respeito humano, tratando pessoas reais como personagens descartáveis de um espetáculo focado no lucro rápido. Não, e o interessante é que no episódio 2, depois de toda essa repercussão no primeiro episódio, eles dão uma baita lição de moral sobre como milhões de pessoas trabalham na CLT 6x1, que isso é errado e que isso tem que acabar. Eu realmente não tava acreditando no que eu tava vendo. Nessa altura do campeonato eu nem sei mais qual que é o limite da internet, nem me surpreendo com nada mais. É tudo tão exagerado, é tudo tão louco. Às vezes eu acho que eu só tô ficando velho e ficando meio que sem paciência pra essas coisas, que na minha época as coisas não eram assim. Eu lembro exatamente das pessoas mais velhas falando que quando era mais nova, as coisas não eram assim, e agora eu entendo eles pra caralho. Deve ser isso que eles sentiam quando algo absurdo era normalizado. Mas sério, de novo, sem moralismo, eu acho que isso não é legal. É óbvio que os funcionários vão defender e alegar que fazem de vontade própria e estão satisfeitos com a situação, mas se você analisar o fundo dessa situação de exploração, bate uma tristeza tão absurda de como muitos têm tão pouco e poucos têm tanto, a ponto de poder explorar dessa forma um trabalhador que só quer fazer o seu trabalho, chegar em casa, aproveitar a família, sentar no sofá, ligar a TV e não ver a sua imagem catando moeda na lixeira do banheiro com papel sujo de bosta. Do momento que eu tô produzindo esse vídeo, ela desativou o Instagram, acredito que ela vai esperar a poeira dar uma baixada e voltar como se nada tivesse acontecido. E as pessoas vão consumir o seu conteúdo normalmente e vida que segue. É isso. Obrigado pra você que chegou até aqui, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e tamo junto. Valeu!